E aí, galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Thaís Barreto e estamos no canal do YouTube Surtando e Advogando, onde falamos sobre advocacia, surtos que eu tive dentro da advocacia, direito do trabalho, até uns vídeos onde eu falo sobre as minhas viagens para Londres, áreas correlacionadas a direito do trabalho. Os vídeos aqui no canal estão separados por playlists, então na página principal do canal você pode passar lá e conferir, beleza? Mas o vídeo de hoje vai ser sobre um segundo surto que eu tive dentro da advocacia. Pra quem não sabe, galera, eu gravei um vídeo, tá? Onde eu falei pra vocês o primeiro momento nonsense que eu tive dentro da advocacia. Se você quer assistir, clica no card que vai estar aqui em cima ou aqui em cima. Eu sempre tenho dúvida pra qual lado. Mas vale demais a pena, tá? Vocês conferirem. Por quê? Porque o juiz deu um despacho com o seguinte teor: notifique seu advogado fulaninha de tal para que esclareça para que afinal ele advoga. E hoje eu vim aqui falar com vocês rapidamente sobre o segundo momento nonsense que eu tive dentro da advocacia. Aonde? Em uma sustentação oral. A sala estava cheia de desembargadores? Sim. A sala também estava cheia de advogados? Beleza, eu estava sendo filmada? Com certeza. Mas antes da gente chegar lá, dá aquele like maroto para ajudar o YouTube a entender que você curte esse tipo de conteúdo e a plataforma passa a sugerir os nossos vídeos para outras pessoas, tá? E eu gostaria de dizer para vocês que em breve, se as coisas melhorarem, não é verdade? A qualidade dos vídeos aqui do canal vai melhorar um pouquinho. Por quê? Porque o meu coach do YouTube, sim, @Juan, ele me sugeriu que trabalhar com a edição de vídeos, o que eu também concordo porque eu acho que vai tornar o vídeo um pouco mais interativo. Então, sim, estou procurando um editor de vídeos para contratar, para me dar um help aqui no canal. Se você souber de alguém, deixa os comentários aqui embaixo, beleza? Vamos lá, galera. Antes da gente entrar nesse segundo momento nonsense que eu tive, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre como é uma sustentação oral e o que aconteceu que me levou àquele dia fatídico. O que acontece é o seguinte, eu gravei um vídeo aqui para o canal do YouTube. Se você quiser, clica no card que vai estar aqui em cima ou aqui em cima. Ele não tem muito tempo, eu acho que foi inclusive antes do meu intercâmbio, se eu não estou enganada, tá? Onde eu explico como funciona uma sustentação oral dentro da Justiça do Trabalho. Então eu falo sobre tudo, inclusive sobre a questão da vestimenta. E que inclusive, vale a pena mencionar aqui para vocês, que um seguidor do meu Instagram, tá? Entrou em contato comigo pelo direct para corrigir o nome que eu utilizei. Acho que porque eu falei... Não me lembro mais se eu falei toga, beca, alguma coisa assim. Aí ele foi me explicar que toga, na verdade, é para magistrado e tal, enfim. E na época eu até me lembro que eu acho que eu fiz uma correção lá nos meus stories do Instagram. Então passa lá também no meu Instagram, tá? Me segue. Porque nos stories eu sempre mostro um pouquinho como funciona da minha vida, tá? Dentro da advocacia. No feed sempre tem vídeos complementares ao conteúdo aqui do canal, normalmente voltado para direito do trabalho, áreas correlacionadas, mas vale a pena vocês conferirem, beleza? Mas enfim, esse vídeo que eu gravei é um vídeo de utilidade pública, tá? Que eu falei para vocês que tá no card aqui em cima, agora há pouco, onde eu explico como funciona uma sustentação oral dentro do TRT, certo? Mas eu vou explicar para vocês uma realidade, tá? Que pouco se fala com transparência e honestidade a respeito da advocacia. E que jovens advogados com certeza não vão esperar esse tipo de situação e vão ficar decepcionados, que nem eu também fiquei. Um dia assim, eu fui uma pessoa romântica. Galera, é o seguinte, vamos lá. Se vocês quiserem saber como funciona a sustentação oral, clica lá no card. Mas basicamente, nós temos uma sala, tá? Com uma mesa assim, desse jeito. Sim, precisaríamos de um editor de vídeos aqui, produção. Mas enfim, onde ficam os julgadores, tá? No caso da Justiça do Trabalho, vão ser desembargadores trabalhistas. Então, a mesa, ela fica aqui. Nessa ponta da mesa fica o presidente do TRT. Aqui nas laterais, tá? Vão ficar alguns desembargadores. E aí, para quem já assistiu o vídeo lá no canal, vocês sabem que quando um recurso vai ser julgado, normalmente a composição são de 3 julgadores, tá? Por peça, por recurso, certo? Pode acontecer do seu e do meu recurso ser julgado pela mesma formação, sim, de 3 desembargadores. Mas pode acontecer, por exemplo, do recurso do meu irmão Tiago ser julgado por um dos desembargadores que faz parte da tríade que vai julgar o meu
mas tem outros dois, tá? Desembargadores que não tem nada a ver com o julgamento do meu recurso. Enfim, a gente fica aqui nessa salinha com esses desembargadores aqui sentados, tá? Muito bem sentados. E aqui de frente a gente tem um púlpito com microfone onde um advogado fala. Se você quiser assistir como é uma sustentação oral, eu vou deixar um link aqui embaixo no box de informações aqui abaixo desse vídeo. Vai lá e clica que você vai ver uma sustentação oral minha, tá? E presta atenção porque é o seguinte, como é que funciona? O TRT, ele filma sustentações orais dos advogados. Esses julgamentos são filmados e estão no canal do YouTube do TRT 13, tá? Então, se você quiser assistir a minha sustentação oral, você adianta o vídeo até a minutagem que eu deixei. Então, vai estar aqui embaixo no box de informação, vai estar o link e vai estar quanto tempo de vídeo você tem que adiantar até chegar no momento em que eu vou falar. Vale a pena conferir, inclusive porque foi um julgamento bem interessante. Então, clica nesse link, tá? Aí vocês vão ver como é que realmente é a sala, tá? Como eu tô explicando pra vocês. Se eu soubesse editar vídeo, eu tirava um print e colocava aqui, mas não tem como, produção. Enfim. E aí, galera, um problema muito sério que a gente enfrenta, vamos ser sinceros, sinceridade aqui, bater no fundo. Estamos numa pandemia, então vamos abrir o coração aqui no YouTube. O que acontece é o seguinte, sabe? Muitas vezes, na grande maioria das vezes, o desembargador, ele já chega com o voto pronto, tá? E quando ele chega com o voto pronto, isso traz duas situações. Ou, ele nem analisou o processo, quem preparou o voto, na verdade, foi um assessor, e a gente sabe que é assim que funciona. Inclusive, isso é interessante, porque às vezes tem advogado que é pedante e não quer falar com o assessor, quer falar direto com o desembargador. E nem sempre isso significa que o desembargador vai ouvir você. Porque se não é ele nem que prepara o voto. Então, às vezes, é até interessante você conversar com o assessor que vai preparar o voto e não somente com o desembargador. Beleza? Fatos que ninguém aborda. Mas, enfim, prossigamos, né? Então, normalmente, ele já chega com o voto pronto, tá? Aí você pergunta, mas, cara, se ele já chega com o voto pronto, por que é aquele que tem aquela sessão de julgamento ali como se um recurso fosse ser julgado na hora? Porque existe a possibilidade dos outros dois julgadores discordarem do voto dele, tá? Na hora, e modificarem o entendimento. E como o advogado tem a possibilidade de apresentar sustentação oral, pode ser que ele apresente argumentos, entendeu? Que façam com que o próprio relator tire o processo de pauta para reavaliar o voto dele, ou que façam com que os outros desembargadores, os outros dois que vão fazer parte da sala de julgamento, revertam, tá, a posição do relator. Tipo, o relator acaba sendo voto vencido, voto divergente, porque os outros desembargadores podem firmar convencimento com base no que o advogado vai fazer. Mas qual é o problema, produção? É que eles têm diversos processos para julgarem. E muitas vezes, quando o advogado está lá, firme e forte, falando na sustentação oral, eles não estão prestando atenção aos argumentos do advogado. Então, gente, é por isso que é tão importante você saber ser enérgico na hora de você apresentar seus argumentos, tá? Em uma sessão de julgamento. 2, você não ficar feito um abobado lendo seus argumentos. Por quê? Se quando você chega para falar, os caras não estão nem prestando atenção no que você está falando, se você simplesmente se limitar a ficar lendo seus argumentos oralmente, o que você escreveu, vai ficar uma coisa maçante. Entediante, eles não vão prestar atenção no que você está falando. E, gente, vamos lembrar que vocês estão falando de Paraíba masculina, mulher macho, sim, senhor. Sim, Paraíba com muito orgulho. O que acontece é o seguinte, todo mundo sabe que o paraibano ele tem um sangue um pouco quente, vamos dizer assim, não é, produção? E já aconteceu diversas vezes, não só comigo, mas com diversos colegas, tá? Tanto na Justiça do Trabalho, quanto na Justiça Federal, quanto na Justiça Estadual. Eu já cansei de ver, inclusive em outros TRTs, o seguinte, o advogado tá aqui falando e simplesmente os caras não estão prestando atenção. Pois é, papel dos palhaços, quem faz? O advogado, na verdade. E também já teve situações em que eu vi o seguinte, não só eles não estavam prestando atenção, como estavam mexendo no celular, produção. Ou então conversando entre si sobre problemas pessoais, tipo férias. Gente, isso existe, eu já vi isso.
É uma crítica ferrenha que a gente faz. Às vezes eles não levam a sério o trabalho, cara. Eles, olha, eu vou deixar uma coisa bem clara, sabe? Todo mundo sabe que eu gosto muito de advogar. E eu respeito muito magistrados trabalhistas porque são os magistrados que eu mais vejo trabalhar e sem crises de extralirismo. Temos exceções? Temos exceções, mas dentro da Justiça do Trabalho eles realmente dão uma abertura muito maior e são extremamente produtivos e trabalhadores, eu acho. Mas tem um comportamento que é inerente a desembargadores, eu acho que é independentemente da esfera, Justiça do Trabalho, Justiça Federal, Justiça Estadual, que é simplesmente sentar lá para ler o voto de julgamento dele, proferir a decisão dele, sem prestar atenção no que o advogado está falando. Por quê? Porque o cara já leu o processo, tem um convencimento motivado e acabou-se. Inclusive, eu trago uma crítica muito séria a isso, que é o seguinte, é o fato deles nem sempre anteciparem o voto. Porque, veja só, meu recurso está aqui, certo? Como é que eu vou preparar o que eu vou dizer? Basicamente, eu vou tirar os pontos principais do meu recurso e vou alegar oralmente. Não adianta eu querer ler o recurso, tá? Que isso não existe, eu não vou prestar atenção. Tenho que trazer os pontos principais, os fatos principais e narrar aqui oralmente. Só que se o cara já tem um voto pronto, se ele antecipa o voto e diz assim, olha, eu tô dando provimento ao seu recurso, ou tô negando provimento ao seu recurso, o que é isso, gente? Dar provimento quer dizer que eu vou acolher o que o advogado quer, eu vou dar o que ele está pedindo. Negar provimento quer dizer que eu não concordo com os argumentos do recurso dele e vou manter a decisão anterior, ou enfim, não vou acolher o que o advogado quer. Vou dizer, não, doutor, o senhor está errado, vou julgar improcedente a ação, por exemplo. Enfim, se o cara já leu o recurso e já está com o voto pronto, minha sustentação oral serve para quê? Para eu ratificar tudo o que eu disse aqui no recurso? Não. É uma segunda oportunidade que eu tenho de contra-argumentar, tá? Contra a decisão desse relator para levá-lo a mudar de decisão. Porque o recurso ele já leu, os argumentos ele já leu, entendeu? Então o que acontece é o seguinte, tem desembargador que antecipa o voto, ele diz, olha, doutora, eu estou dando provimento ao seu recurso nisso, nisso, nisso. Nisso aqui eu não estou dando provimento. E assim o advogado tem a possibilidade de gastar o tempo dele de sustentação oral focando naquilo que ele precisa que o relator mude de ideia, entendeu? Mas nem sempre é assim. Tem desembargador que simplesmente não vai antecipar o voto. E aí você não tem a chance de combater os argumentos da decisão dele para tentar fazer ele mudar de convencimento, porque você não sabe o que ele botou no voto. Enfim, isso é uma crítica que eu faço. Mas vamos lá, né? Vamos prosseguir o fluxo. O que aconteceu nesse processo? O que acontece nessa situação? É muito comum você chegar lá para falar e os caras não estarem olhando para você, não estarem prestando atenção. São todos assim? Não. São em todas as sustentações orais que são assim? Não. Às vezes acontece de numa mesma sessão de julgamento eles agirem assim para 10, 15 advogados e 1 ou 2 ou 3 eles prestarem atenção. E às vezes acontece de prestarem atenção em todos. Aí o que aconteceu foi o seguinte, lembra, Paraíba masculina, não é verdade? Eu fui perdendo a paciência, porque era um processo que eu argumentava que a decisão do juiz monocrático, do juiz de piso, tá, na vara, tinha sido absurda. Ele não tinha analisado diversos fatos processuais. E aí eu comecei a falar e os caras não prestavam atenção em mim. E aí eu fui falando mais alto, e fui falando mais alto, e fui falando mais alto, e eles mexendo no celular. E aí, gente, aconteceu o seguinte momento sem noção, não é verdade? Eu comecei a gritar no microfone. Eu fui falando alto e alto e alto e alto, até que teve uma hora que eu falei tão alto que doeu no meu ouvido. Mas o quê? Isso foi tudo? Não. Eu simplesmente desliguei, meu cérebro fez um tuf, e eu esqueci onde eu estava. E aí, eu no meio do microfone, no meio de uma sessão de julgamento, cheio de advogado atrás de mim, cheio, falei assim, ai meu Deus, eu falei tão alto que doeu no meu ouvido. Sim, galera, eu me passei para isso, que nunca, na verdade. A reação dos advogados atrás de mim foi o quê? Espirituosa, não é verdade? Ficaram todos gargalhando e achando graça. Mas
eu fiquei extremamente constrangida. Naquele momento, se tivesse um buraco, uma cratera, eu tinha pulado para dentro. Só que aí foi interessante. Por incrível que pareça, algo que eu considero que foi um momento de constrangimento social dentro da profissão, completamente sem noção da minha parte, fez com que eles começassem a prestar atenção em mim. Quando eles viram os advogados rindo e o meu constrangimento, eu acho que eu devo ter ficado branca da cor dessa parede. Eles começaram a olhar para mim e deram umas risadinhas. Aí, de fato, eles prestaram atenção nos meus argumentos. E eu tenho uma notícia boa para vocês, pra gente pelo menos trazer um final feliz, um happy end para essa história, na verdade. No final, o voto que era negando o provimento ao meu recurso foi revisto. O relator tirou o processo de pauta. O que é isso? Ele diz, olha, não vou julgar hoje, porque em razão dos argumentos da advogada eu vou reavaliar a matéria e eu vou trazer na próxima sessão de julgamento para julgar. E aí, na sessão de julgamento seguinte, tá? Foi dado provimento ao recurso. Então, assim, sustentação oral é sim importante. Tem muito advogado que tem aquele sentimento dentro do coração dele de que nem adianta ir lá, eu vou perder tempo, eles já vão chegar com o voto pronto, não vão prestar atenção em mim. A gente sabe o que acontece? Sabe? É uma crítica ferrenha, é uma crítica ferrenha. As pessoas falam abertamente sobre isso? Não falam abertamente sobre isso, tá? Mas é uma crítica que a gente precisa trazer. Aquilo ali é uma coisa séria, demanda tempo do advogado, demanda tempo do judiciário. Então, eles deveriam, no mínimo, demonstrar um pouco mais de respeito ao profissional. Tanto aos seus pares, que estão ali trabalhando em nome do Estado, quanto aos advogados. Então, isso é uma crítica que eu não posso deixar de fazer. Eu tenho 32 anos, a gente já tem uma estrada aí de advocacia, e eu sempre vou fazer essa censura, entendeu? Mas nem por isso a gente deve desistir de sustentação oral, porque sim, os argumentos que você traz e a forma como você aborda uma sessão de julgamento pode mudar todo o contexto do processo, entendeu? E aí por isso que é tão importante, às vezes, dependendo da matéria que vocês vão defender, preparar memorial de sustentação oral, ir em gabinete, conversar com o juiz que está substituindo o desembargador ou com o desembargador, tá? Conversar com a assessoria, se for o caso, se sente mais confortável falando com o assessor. E comparecer à sessão de julgamento. Isso faz uma diferença gigantesca. Mas aí, compartilhei com vocês o segundo momento nonsense que eu tive dentro da advocacia, não é verdade? Galera, para quem não me conhece, meu nome é Thaís Barreto, não me lembro se eu já me apresentei no começo do vídeo. Por favor, dá aquele like maroto, compartilha esse vídeo nas redes sociais, se inscreve aqui no canal, aperta o sininho, que toda vez que tiver vídeo novo, vocês vão ser notificados, beleza? Infelizmente, esse mês eu não consegui trazer tantos vídeos aqui para o canal, porque estou um pouco ocupada com prazos. Sim, estamos de quarentena? Sim. Paramos de trabalhar? Não. E realmente eu acabei me afastando um pouquinho das redes sociais, mas sempre que dá eu tenho trazido conteúdo aqui para o canal, beleza? Eu vou deixar aqui nas laterais, tá? Algumas sugestões de vídeos para vocês assistirem. Eu vou tentar deixar aqui nessas laterais os vídeos mais importantes que eu gravei sobre as medidas provisórias a respeito das mudanças de cenário dentro das relações de trabalho por conta da pandemia, tá? Da quarentena. Todo mundo que está acompanhando aí a realidade do noticiário sabe que houveram diversas medidas provisórias trazendo mudanças nos direitos trabalhistas. Então, clica nos cards para assistir. E nesses cards que vão estar desse lado aqui, eu vou deixar sugestões de vídeos a respeito da advocacia, beleza? Mas no futuro teremos mais vídeos aqui no canal sobre momentos sem noção que eu tive dentro da advocacia. E eu queria agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, tá? Vocês são fantásticos, estamos rumo, certo? A nova meta de 1.500 seguidores e eu espero que essa plataforma cresça o suficiente para que eu possa ajudar as pessoas a entenderem mais sobre direito do trabalho, processo do trabalho e principalmente sobre a advocacia, tá, galera? Porque eu trago aqui no canal a realidade como ela é a partir das minhas experiências, coisas que muitas pessoas não querem abordar. É muito fácil hoje em dia você encontrar um vídeo sobre coach na advocacia, fórmulas de sucesso, como enriquecer em 3 passos, não é verdade? Mas ninguém fala das noites mal dormidas, do protocolo no PJE perto de meia-noite, do dia que você quis dar na cara de alguém, porque a pessoa disse, né, lá umas coisas que não devia no meio da audiência,
No dia em que você olha e se sente frustrado porque você acha que não teve reconhecimento do seu trabalho. Ninguém fala sobre a frustração de você lidar com um sistema extremamente falido, entendeu? Que é o Poder Judiciário. Falido sobre vários aspectos, falido por conta da questão da quantidade excessiva de processos, então os processos não andam porque falta servidor suficiente para trabalhar. Falido pelo fato de você muitas vezes não conseguir que um juiz, que um servidor faça o trabalho dele analisando os argumentos, ainda que ele não acolha seus argumentos. Falido no sistema de muitas vezes você enfrentar problemas de honestidade de diálogo com os clientes, falta de reconhecimento dos clientes na hora de fazer o pagamento. Enfim, gente, é uma profissão extremamente desgastante, entendeu? Ninguém fala das noites mal dormidas. Ontem mesmo eu saí do escritório meia-noite. Tamo de pandemia? Tamo de pandemia. Tamo de quarentena? Tamo de quarentena. Mas eu saí quase meia-noite ontem cumpri no prazo, entendeu? Então ninguém vai vir aqui pra falar com vocês sobre essa realidade. Mas ela existe. E estou aqui no canal compartilhando. Enfim, galera, eu vejo vocês no próximo vídeo. Passa no meu Instagram, aqui embaixo eu vou deixar minhas redes sociais e o canal de processo civil do meu irmão. Inclusive teve uma live, eu acho que ele gravou aí pro canal, enfim, não lembro. Mas eu sei que ele pretende aí soltar umas aulas de processo civil e tal, ainda não estão disponíveis, mas enfim, passa lá e me segue no Instagram, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!